Você acha que a fé ajuda na saúde mental? Essa é boa, hein, cara? Bom questionamento. Muita gente vai atrás disso, né? Em momentos difíceis, né? Às vezes a pessoa se sente muito perdida. Você mesmo falou que você era um ateu número 1 e, pelo jeito, mudou totalmente seu pensamento. Hoje eu sou um cristão sem fronteiras. Eu sou lido por pessoas de todas as religiões, cristãs e não cristãs, como budistas, islamitas, confucionistas e assim por diante. Mas não defendo uma religião. A mente humana, ela tem alguns fenômenos que mexem com a sua estrutura. O fenômeno do fim da existência é um deles. É por isso que quando uma pessoa tem um ataque de pânico, sabe o que é ataque de pânico? Ataque de pânico é uma simulação da morte ou um desmaio. O pensamento antidialético, ele é acionado a partir de alguns gatilhos e as pessoas vivenciam o apagar das luzes. É dramático. O último instante. Nunca mais eu vou respirar, abraçar quem eu amo, beijar as minhas filhas, conviver com as pessoas. O cérebro, com 86 bilhões de neurônios, entra em estado de alerta máximo. Nós temos mais de 30 trilhões de células e nenhuma delas está preparada para morrer, nem a célula cancerígena. Porque uma célula cancerígena é uma célula que quer viver continuamente, eternamente jovem. Ela se multiplica sem nenhum controle, só que é uma célula egoísta, que não se preocupa com a harmonia do corpo. E ela destrói o seu próprio hospedeiro. O vírus também. O vírus se multiplica. A intenção não é destruir um hospedeiro, é continuar, embora ele não seja caracterizado em tese como uma célula. Nenhuma célula está preparada para morrer. O fim da existência é um fenômeno dramático. Então, quem tem um ataque de pânico, ainda que seja simulado, por um lado, a dor é inenarrável. Por outro lado, é a melhor oportunidade para o ser humano pensar nas suas loucuras, pensar na sua vida estressante, rápida, urgente, fazendo 1000 tarefas e não percebendo a complexidade, a beleza e o encanto da existência. É uma oportunidade de ouro de fazer a second journey, a segunda jornada. A jornada mais leve, mais calma, mais rica, mais profunda. Citei o exemplo do ataque de pânico para mostrar que o fim da existência, ou simulado como um ataque de pânico, ou diante da morte de um amigo, ou diante de um quadro físico que possamos ter grave, uma doença cardíaca, ou outra qualquer, isso leva o ser humano a entrar numa zona proibida, numa zona onde você não consegue ter nada do ponto de vista físico e lógico que te dá segurança, estabilidade e autocontrole. Haja vista que na morte a desorganização do córtex cerebral é dramática. Vocês não imaginam o que ocorre com bilhões de experiências que nós tivemos desde a aurora da vida fetal. É o caos do caos. Então, pensar sobre isso, no meu ateísmo, quando era um ateu, que estudei o processo de construção de pensamentos, me levava a um estado de estresse enorme. É melhor você não ser um ateu e não pensar muito nas consequências do fim, da finitude da existência. Se você for profundo, provavelmente você cai no estado depressivo. Porque quando você acha que tudo é natural, a hora que você entra nesse torvelinho, você vai perceber que nenhuma célula está preparada para morrer, nenhum neurônio está preparado para o fim da existência. A fé entra estabilizando a emoção, gerando esperança numa situação em que você não tem onde se pegar. A fé entra para te levar a entender que a morte, por mais cruel, dramática, incompreensível que seja, ela se torna uma vírgula para que o texto possa continuar a ser escrito na eternidade. Então, quando você vê a assinatura do autor da existência
não através de uma lente religiosa, através de uma ideologia teológica, mas você vê lá dentro de si, refletido no teatro da existência, essa assinatura, ela te tranquiliza, porque ela te leva você a ter esperança num ambiente em que toda esperança é zerada, toda segurança é esfacelada, toda autonomia é implodida. Entendeu? Seria a fé uma coisa, uma comodidade, assim? Pô, como se diz assim? Uma coisa mais confortável? É confortável, é. Claro. Ela é não uma comodidade. Independente de uma religião, a espiritualidade, ela se torna uma esperança no caos, uma motivação na fragmentação. Ela se torna um encorajamento quando o mundo desaba sobre você. Não é um subterfúgio, não é um abrigo débil. Eu pensava assim. Para mim, a ideia de Deus era uma construção notável da psique humana, da intelectualidade humana, para aliviar o estado de estresse quando ele pensa na finitude da vida, quando ele vai para a solidão de um túmulo. Então eu pensava que Deus, a espiritualidade, era uma estratégia do cérebro, como um subterfúgio. Mas quando eu estudei a mente de Cristo sob os ângulos da psiquiatria, eu me perguntava que homem era este que fazia das pequenas flores um espetáculo aos seus olhos? Que homem era este que, quando estava pendurado sobre um madeiro, olhou para os seus torturadores e deu todos os descontos possíveis e imagináveis? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou Cristo foi o maior psicótico de todos os tempos, ou ele foi uma verdade irrefutável, porque ninguém falou o que ele falou. Passaram os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Nós, na psiquiatria, temos uma psicose chamada psicose de grandeza, delírio de grandeza. As pessoas se acham um super personagem. Ou ele foi o maior psicótico, ou foi uma verdade irrefutável. Mas como é que pode? Uma pessoa que está num surto psicótico não tem parâmetros da lógica, não sabe se colocar no lugar do outro, não reconhece os seus erros, não é capaz de, após o último jantar, declarar: a minha alma está profundamente deprimida até a morte. Que homem é esse que declara a sua dor? Que homem é este que olha para Judas e, quando o mundo desaba sobre ele através do ato da traição, o chama de amigo? Amigo, por que você está aqui? Levou o método das perguntas num nível que Sócrates jamais imaginou. Então ele não pode ser um psicótico. Ele é uma verdade irrefutável. É uma verdade histórica. Hoje não há dúvida que ele existiu do ponto de vista paleográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico. Mas as religiões todas falharam por não estudá-lo sob os ângulos da psicopedagogia, da sociologia, da psiquiatria. Por isso as religiões digladiaram e cometeram atrocidades inimagináveis. Se tivesse estudado sobre os ângulos das ciências humanas, nós seríamos muito mais tolerantes, julgaríamos menos, abraçaríamos mais, daríamos mais risadas dos erros dos outros que são suportáveis, viveríamos uma vida mais leve. E talvez, se isso fosse vivenciado coletivamente na humanidade, as suas teses, independente de uma religião, muito provavelmente os generais teriam tempo para escrever poesias, porque haveria menos guerras. Os policiais teriam tempo de ser jardineiros, porque haveria muito menos crimes. Os magistrados teriam tempo para ser artistas plásticos, porque haveria muito menos réus. Mas nós vivemos uma sociedade judicialista, criticista, apontadora de falhas, radicalizada, que pouco conhece as nuances do eu, que pouco sabe que o pensamento é virtual, que a emocionalidade é real, que pouco treina o eu como piloto da aeronave mental,
diretor do script da mente humana, maestro da sinfonia da psique e protagonista do teatro da nossa mente. Nosso eu é pessimamente trabalhado. Nós falamos muito de inteligência emocional, mas não falamos de gestão da emoção. Não entendemos que a emoção é burra, desinteligente, inconsciente, não pode ser autogerida, que o eu tem que ser treinado, equipado, educado para ser líder da própria mente. Caso contrário, a vida facilmente nos leva a desenvolver cárceres mentais. Número 1, necessidade de ser o centro das atenções sociais. Número 2, necessidade de controlar os outros. Número 3, necessidade neurótica de estar sempre certo. Número 4, necessidade ansiosa de poder. Número 5, a necessidade de poder pelo poder, sem saber que uma pessoa só é digna do poder se ele é desprendido dele, se ele usa o poder para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva.